Epístola de Paulo a Filemon, capítulo único. Diz assim a boa e verdadeira palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebeste para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em mim, em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor bondoso, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, estamos, Senhor, diante da Tua sabedoria expressa nessas letras que o apóstolo Paulo escreveu a Filemon e que certamente, Senhor, são relevantes para nós hoje, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra, Senhor, ela é eterna e por isso, em todos os momentos, Senhor, aprendemos dela. Desimpede também, Senhor, os ouvidos daqueles que vão escutar. Também, Senhor, que o Senhor faça com que as minhas limitações não venham a impedir a clareza da leitura do sermão e que a pregação, Senhor, ela atinja os meios, Senhor, os objetivos, Senhor, que ela se propôs a atingir. E que, mais uma vez, depois da pregação ser realizada, Senhor, o Teu nome seja honrado e glorificado. Que aqueles que não Te conhecem, Senhor, possam conhecer o Senhor por meio dessas palavras e de tudo aquilo que vai ser exposto. E que aqueles, Senhor, que já Te conhecem, que eles possam, Senhor, refletir
nessas palavras do apóstolo Paulo, e que com isso, Senhor, também tenham a sua vida edificada. Te pedimos tudo isso, Senhor, sabendo que o Senhor é bondoso e pode nos conceder todos esses benefícios por meio da pregação. Amém. Meus irmãos, esta carta é paralela à que Paulo escreveu aos Colossenses, quando estavam presos em Roma. Na última vez que preguei as mensagens com base na carta à igreja de Colossos, no ano de 2013, vimos que Paulo tratara do problema relativo à heresia que se espalhava na cidade e que ameaçava a comunidade dos crentes. Paulo recebeu informações trazidas diretamente do pastor de Colossos, Epáfras, e tratou de apresentar à igreja a obra perfeita de Cristo e suas implicações práticas aos irmãos, no intuito de manter os crentes longe do erro doutrinário. Todavia, nesta segunda carta, endereçada à mesma cidade, o apóstolo Paulo tem por finalidade tratar não mais um problema geral, mas a desavença entre dois irmãos. Onésimo, escravo de Filemon, fugira das propriedades do seu senhor, indo para Roma, onde se encontrava o apóstolo Paulo. Lá, fora apresentado ao ministério e converteu-se ao cristianismo pela pregação paulina. Agora, já um crente professo, tinha receio de voltar à sua terra e se deparar com Filemon, pois sabia que iria sofrer as consequências drásticas da sua deserção. Paulo usa a intimidade que desfrutava ao enviar esta carta para Filemon. Esse senhor rico era também um crente fiel, que assim como Onésimo, conheceu o evangelho através da pregação paulina e que foi discipulado pelo próprio apóstolo Paulo, a quem dispensa grande respeito e admiração. O pedido do Paulo nada mais era que Filemon recebesse Onésimo de maneira digna, conforme se espera que um irmão de Cristo seja recebido por outro. Paulo não suplicava simplesmente por algum tipo de alforria, a liberdade no sentido mais comum que se pensa por um escravo. Jamais foi o propósito último do apóstolo. Paulo queria que Filemon fosse além. Era preciso receber Onésimo com respeito, carinho e misericórdia, dignos de um irmão em Cristo. De início, assim como é comum nas suas cartas, o apóstolo Paulo se apresenta como o autor da epístola, nada menos do que aquele que foi responsável por pregar a palavra de Deus para a conversão de Filemon, estava agora lhe enviando uma carta em uma situação inusitada. Paulo se identifica como prisioneiro de Cristo Jesus. Na verdade, no momento em que escrevia essa carta, o apóstolo era prisioneiro do Império Romano, o qual lhe trancou na prisão domiciliar pelo simples fato de pregar o evangelho, sendo falsamente acusado de desordem. Entretanto, o apóstolo Paulo prefere identificar-se como prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Ele entendia que as algemas mais pesadas que carregava não eram as do império, mas aquelas que o prendiam ao Senhor e aos seus mandamentos. Esse recurso retórico do apóstolo Paulo começou a quebrar o coração duro de Filemon. Como não aceitar o pedido de alguém naquela situação? Como se sabe, em certo sentido, todo crente é um prisioneiro de Cristo e deve, em muito, se alegrar nisso. Somos devedores eternos da sua obra. Não há como pagarmos por tão grande salvação. Fomos feitos seus servos e disso não temos como escapar. Por isso mesmo, tudo que ele requisita de nós deve ser digno de nossa atenção e obediência. Portanto, mesmo em nossas diversas relações sociais ao longo da vida, sejamos gratos e até mesmo devedores de algumas pessoas que nos ajudaram no caminho, jamais tal gratidão pode chegar ao ponto de nos fazer deixar cumprir os mandamentos divinos para demonstrar consideração e apreço por alguma pessoa que nos fez bem. Nenhum bem dessa terra é comparado
ao que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Portanto, ninguém pode nos constranger a, por gratidão, fazer algo que não é requerido por um homem em detrimento do que Deus ordena em sua lei. Fazer algo que nos é requerido por homem em detrimento do que Deus ordena em sua lei. Lembramos sempre o que Pedro nos ensinou em Atos 5:29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Muito embora haja a propagação de uma falsa liberdade entre muitos crentes que dizem estar livres por conta da obra de Cristo, não era isso que Paulo defendia em um sentido mais restrito. Aqueles que foram salvos e tiveram as suas vidas resgatadas pela obra sacrificial do Senhor, não são livres para agir como querem. Tais pessoas têm interpretado muito mal os textos sagrados quando relacionados à liberdade. É verdade, o Senhor Jesus nos ensina: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Mas logo em seguida, Cristo afirma que esses que conhecem a verdade não estão mais como na antiga forma de vida, quando eram escravos do pecado. Abram comigo, por favor, em João, capítulo 8, versículo 34 e 35. João 8, 34 e 35. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa do filho. Aliás, o escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Antes, agora, são livres. É justamente nesses versículos, o versículo 32, que foi citado, e o versículo 34 e 35 que lemos agora, é justamente aqui nesse local onde grande confusão é estabelecida. A falta de análise completa do contexto delimita o erro hermenêutico. Ainda no mesmo capítulo, só que no verso 31, o Senhor afirma que a condicional para que alguém seja discípulo do Senhor, ou seja, alguém liberto do senhorio de Satanás, é que este obedeça os mandamentos. Versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Portanto, não é uma liberdade completa e restrita. Tanto Jesus como o apóstolo Paulo estavam cientes que aqueles que creem no Evangelho e passam pela regeneração são livres do pecado e da escravidão que este provoca, passando agora a serem escravos ou prisioneiros dos mandamentos do Senhor e tendo prazer em cumpri-los. Além do sentido da prisão aos mandamentos, Paulo usa também esse recurso linguístico de se comparar a um preso, pois se compadece de Onésimo e quer apresentar a sua atual situação diante de um antigo discípulo. O intuito do apóstolo Paulo, portanto, era ganhar a atenção de Filemão. Para isso, ele se descreve como um prisioneiro que não chegou a ser encarcerado por um crime que cometera. A sua prisão era injusta e a sentença seria proferida por homens ímpios que detestavam o Evangelho. Ele, logicamente, poderia ser solto, mas com grande probabilidade a sua sentença seria a morte. Contudo, Paulo demonstra sua submissão, pois entende que esta situação está muito além da perspectiva meramente ligada a um erro judicial. O apóstolo Paulo era prisioneiro do Senhor, não apenas preso aos mandamentos que perseguia em praticar, ou para praticar, mas tinha convicção que sua prisão era obra da soberania do Senhor, do qual ele servia e cria. Irmãos, temos muita facilidade em perceber a obra divina quando vivemos situações que nos beneficiam. Somos rápidos em testemunhar o senhorio de Cristo ao experimentarmos um período de muitas bênçãos. Entretanto, assim como Paulo,
devemos ter sensibilidade para percebermos, de fato, que todas as coisas têm contribuído para o bem daqueles que amam o Senhor. Não devemos simplesmente repetir essas palavras como um jargão frio e sem sentido, mas observar essa verdade na providência de Deus em nossas vidas. Até mesmo naquelas desilusões, nas injustiças e calúnia das quais somos alvos, devemos estar cientes que servimos a um Deus soberano. Somos escravos e prisioneiros dele, e por isso mesmo, tudo que acontece em nós deve, em certa medida, ser atribuído à consumação do plano do Senhor que nos conduz pelo bom caminho. É claro que com isso não estamos isentando os erros dos homens maus. Basta que para isso lembremos de José, que disse aos seus irmãos, abre aspas, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida, fecha aspas, Gênesis capítulo 50, versículo 20. Essas são as palavras que contêm muita instrução para a nossa vida. José, em momento algum, justificou o grave erro dos seus irmãos ao venderem e mentirem sobre o seu destino, mas conseguiu perceber que, se por meio daquele ato de grande maldade, o Senhor, em sua infinita sabedoria e bondade, transformou aquele ato transformou uma situação terrível em uma cena de esperança, a ponto de colocar o próprio José como sustentador de toda a sua casa em momento de grande aflição. Ou seja, aquele que foi humilhado, vendido, alvo de calúnias, teve a oportunidade de salvar os seus detratores. Nisso, José foi feito semelhante a Cristo, que pelo sofrimento salvou sua família. Que bênção é ter essa sensibilidade cristã para perceber que justamente nos maiores sofrimentos o Senhor Deus está nos fazendo semelhante ao seu Filho. Após declarar a autoria e citar mais uma vez, assim como fez em Colossenses 1:1, o companheirismo de Timóteo, jovem pastor que a igreja de Colossos admirava, Paulo passava a designar no verso 2 quem seriam os destinatários da carta. Primeiro, Filemon, o principal interessado, o qual é reconhecido por Paulo como alguém que cooperava com a obra do cristianismo, provavelmente o assistindo há muito tempo. Em segundo lugar, Áfia, esposa de Filemon, mulher que poderia exercer grande influência na vida do seu marido, utilizando sabiamente da sua persuasão. 3, Arquipo, provavelmente filho de Filemon, e Áfia, o pastor interino da igreja de Colosso. Este fora o alvo do desafio de Paulo a continuar fiel em cumprir o seu ministério no final da carta aos Colossenses, e agora é declarado como companheiro de lutas, se referindo ao pastor interino da igreja de Colossos. E quarto, a igreja que se reunia na casa de Filemon. Esta comunidade deveria também ficar ciente da epístola no intuito de edificá-los e instruí-los quanto à questão do perdão. Ter uma igreja em casa era extremamente comum, principalmente para aqueles que moravam longe da congregação mais próxima. Os apóstolos reconheciam as comunidades cristãs nas casas e endereçavam as cartas também a elas. Daqui em diante, Paulo deixa esses irmãos citados como destinatários e se firma apenas a um deles, Filemon. Os demais só serão mencionados quando Paulo roga pelas orações da igreja, no final, nos versículos 22, e na saudação final, no versículo 25. Paulo é muito coerente com seus ensinamentos. Ele defendera a primazia do homem na casa, em Colossenses 3, Efésios 5,
E agora, na resolução desse impasse, ele demonstra que, na prática, jamais dirigiria a outra pessoa que não fosse o chefe da casa para resolver o problema entre ele e Onésimo. A partir do verso 3, ainda nas saudações iniciais, o apóstolo Paulo declara as situações dos irmãos naquela igreja, especialmente de Filemon, Áfia e Arquipo. Essa era uma família de crentes que deveria estar ciente da posição que tinha diante do Senhor. A eles, Paulo declarava a graça divina operada através do evangelho que fora pregado aos irmãos, que lhes conferiu bênçãos espirituais gratuitas, recebidas somente pela fé na obra de Cristo. Além disso, o apóstolo fala de paz, estado que passaram a viver diante de Deus pela satisfação da lei divina em Cristo cumprida. Restaurou essa comunhão com o Senhor. Portanto, mais uma vez, Filemon e sua família devem estar cientes de que tudo que tem e que são, dependem exclusivamente da graça e da paz alcançada em Cristo, e que, portanto, devem seguir cada um dos mandamentos ordenados pelo Senhor através do apóstolo. A partir do versículo 4 até o versículo 7, o apóstolo Paulo inicia mais uma parte comum às suas cartas. Ele menciona a gratidão que demonstra a Deus pela vida de Filemon, pela sua contribuição à obra de Deus. Ele provavelmente ouviu de Epáfras e o próprio Onésimo, além de ter informações suas próprias, que Filemon permanecia firme na fé, cooperando em tudo o que tinha, com tudo o que tinha para o bem da Igreja de Cristo. Nesse sentido, Paulo diz que menciona constantemente Filemon em suas orações, pois está certo da fé que tem em Cristo e do amor dispensado aos santos. O apóstolo começa a moldar uma linha de raciocínio que levará Filemon a dar mais um passo difícil na sua vida cristã. Paulo está dizendo que a mesma fé que salvou e lhe concede a possibilidade de demonstrar amor pelos irmãos, os confortando, precisa ser operada agora em maior medida. Se Filemon conseguia expressar amor aos crentes de Colossos como um todo, deveria exercitar esse mesmo amor para com o seu escravo Fujão, que agora está arrependido e deseja voltar ao convívio dos irmãos. Muitas são as situações que passamos onde o amor e a fé que temos são provadas. Em alguns casos, exercitar o amor para com os santos não exige tanto esforço assim. Na verdade, não seria grande esforço servir aquele irmão sincero e pacato que nos pede ajuda. Não é grande motivo de aflição ajudar e perdoar aqueles que cometem pequenos deslizes para conosco. O problema é quando nosso perdão está ligado a causas que nos constrangem, nos machucam e abalam a nossa honra. Filemon havia perdido um escravo que o traiu. Isso era desonroso, era inadmissível. É justamente nessa situação que a nossa fé é mais exigida. O Senhor nos chama a exercitarmos nossa fé, demonstrando ela na prática, em situações das mais constrangedoras. Você estaria pronto a perdoar uma pessoa que lhe desonrou, que fez o seu nome ser lançado na lama, como uma pessoa, caso essa pessoa realmente se arrependesse? Essa é uma situação que cada um de nós pode passar. Por isso, não apenas devemos pensar sobre ela, mas pedir socorro ao Senhor para que nos conceda sabedoria e humildade, a fim de que possamos lidar com circunstâncias semelhantes a essas. Seguindo agora para o verso 8, percebemos que havia algo que Paulo jamais relativizou, que foi a sua autoridade apostólica.
Em vários momentos, ele teve que reivindicar o seu chamado para que as suas ordens fossem obedecidas, e assim ele o fez. Exemplos em Romanos 1, 1 Coríntios 5, 3 e 4, 2 Coríntios 10, versículos 13 e 14, e em Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Mas aqui, Paulo prefere não usar diretamente dessa autoridade. O apóstolo está consciente que Filemon era um crente disposto a fazer a vontade do Senhor e que apenas um pedido seu bastaria para que ele escutasse. O motivador dessa sua modéstia ao falar com Filemon está ligado ao amor daquele irmão. Não há nada mais fácil do que lidar com gente amorosa. Pedidos dos mais difíceis se tornam bem mais simples de serem feitos quando são endereçados a pessoas amorosas. Paulo entendia que o amor de Filemon seria manifestado até mesmo em um momento difícil como aquele. Ele sabia que não iria ser rechaçado pelo seu amigo quando pedisse que recebesse Onésimo. Assim também, devemos entender que o amor que tanto professamos ter em Cristo Jesus só pode ser confirmado quando demonstramos aos nossos irmãos. Somente a prática exporá o real desejo do nosso coração. Ter uma disposição adequada para ouvir e um coração atento para as necessidades do nosso próximo criará um ambiente ideal para que as pessoas se ajudem mutuamente na Igreja de Cristo. No verso 9, Paulo apela para a sua condição, a fim de demonstrar a Filemon a sua situação extremamente difícil que ele passava em Roma. Paulo já não era mais aquele jovem citado em Atos 7, 28, quando houve a morte de Estevão. Muitos estudiosos entendem que o apóstolo Paulo já estava na idade próxima de 60 anos. Hoje, pode ser que não pareça muito, mas considerando a expectativa de vida da época, essa era uma idade avançada. Alguns outros fatores também contribuíam para a velhice de Paulo, como os muitos açoites que ele recebeu durante o longo da vida, o espinho na carne que ele menciona, as injúrias e as angústias vividas, prisões e perseguições. Além disso, no final da sua vida, o apóstolo Paulo padecia em uma prisão domiciliar por um motivo injusto. Era um prisioneiro de Cristo e por causa de Cristo. Em tudo isso, Paulo não se queixava. Sua intenção seria demonstrar que o perdão de Filemon a Onésimo não deveria ser algo tão difícil assim. O tato que Paulo tinha ao emitir um pedido como esse era algo impressionante. Ele primeiro apelou para a personalidade e a fé de Filemon, posteriormente para sua idade e a situação que ele vivia. E, por fim, no verso 10, apela para a utilidade de Onésimo ao próprio Filemon. Ele demonstra que Onésimo já não era mais a mesma pessoa. Paulo disse que Onésimo era um filho amado que conhecera o Evangelho através da pregação do apóstolo e que agora não deveria ser mais recebido com a perspectiva daquele velho Onésimo que não existia mais. O apóstolo usa o jogo de palavras utilizando, inclusive, o significado do nome Onésimo, que quer dizer útil, para argumentar a Filemon que, além de tudo, esse homem poderia lhe ajudar bastante na obra do Senhor. Aquele que era antes inútil a Filemon, depois da conversão, passa a ser útil, não apenas ao seu Senhor, mas a Paulo e, consequentemente, ao reino de Deus. Esse é justamente um dos maiores frutos que o Evangelho produz nas pessoas: utilidade. Antes, éramos seres totalmente imprestáveis, não servíamos para nada no reino de Deus. Agora, porém, transformados à imagem do nosso Mestre, temos utilidade e devemos demonstrá-la diariamente. Não há nada
mais incoerente que um crente que não procura ser relevante em sua comunidade. Não há mais nada sem sentido que um cristão que se diz salvo pelo Evangelho e continua sendo um inútil na sociedade. Alguém alienado que não entende o que se passa no mundo, à sua volta, e age apenas como se fosse ainda um inútil filho das trevas, que não vive em função da glória de Deus. Dos versos 12 a 14, vemos que esse servo regenerado estava sendo repatriado por Paulo. Isso seria feito não de maneira irresponsável. O apóstolo Paulo colocou na companhia de Onésimo Tíquico, o mesmo que fora designado para entregar a carta de Colossos. Essa volta de Onésimo, segundo Paulo, era como se Filemão estivesse para receber o próprio coração do apóstolo, como se dissesse: você o receberá, mas será como se estivesse recebendo a mim mesmo. Quem rejeitaria um pedido desses? Quem teria condições de dizer não por alguém que doou a vida para pregar o Evangelho e que foi um instrumento de Deus para a sua própria conversão? O apóstolo tinha, inclusive, planos para a estadia de Onésimo em Roma na prisão. Onésimo provavelmente seria muito útil a Paulo, o auxiliando nas suas cadeias. Entretanto, o apóstolo decidiu não tomar nenhuma posição sem que o próprio Filemão demonstrasse a sua aceitação. O apóstolo Paulo poderia simplesmente conservar Onésimo consigo e fazê-lo cada vez mais útil, o livrando das mãos de Filemão. Assim, o seu senhor iria esquecê-lo e não haveria mais problema entre os dois. Mas, para o apóstolo, essa não é a forma correta de resolver a questão. Onésimo precisava voltar e se humilhar perante o seu senhor, ao tempo que Filemão precisaria perdoá-lo de livre e espontânea vontade. Foi assim que aconteceu no Éden, quando o Senhor permitiu que Adão e Eva escolhessem servi-lo livremente, em Gênesis 2. Assim também, Paulo apelou para as igrejas da Macedônia para que contribuíssem com a igreja de Jerusalém de maneira voluntária. 1 Coríntios 8. O apóstolo Paulo agora liga a nova utilidade de Onésimo à sua voluntariedade no serviço à ação providente de Deus em tudo isso. Versículos 15 e 16, os irmãos podem acompanhar sobre isso. O que houve não foi apenas a fuga de Onésimo, como que furtando a Filemão em seu patrimônio. Por trás disso, apesar de Paulo não estar dizendo que Onésimo estava livre do seu erro, existe sim a ação divina. Paulo diz que Onésimo não apenas fugiu, ele foi tirado de Filemão. Ação passiva pelo próprio Deus que o levantou até Roma a fim de que ele fosse convertido. A tensão que há entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem é verificada nesse trecho. Onésimo, sem dúvidas, foi responsável pela sua fuga e deveria estar ciente das consequências disso. Por outro lado, Filemão precisava se submeter à vontade de Deus e recebê-lo de volta, pois agora ele seria útil. Assim, devemos encarar as situações que passamos. Muitas dificuldades e erros que presenciamos serão cobrados pelo Senhor e disciplinados por Ele. Todavia, não há como desconectar os erros dos homens ao eterno decreto soberano que compõe o plano de Deus. O Senhor governa todos, e mesmo não sendo o autor do pecado do homem, Ele se utiliza inclusive dos nossos erros para cumprir o fim que lhe apraz. Assim, antes de reclamar por qualquer coisa e achar que não há nada bom nisso, lembre-se que a mão de Deus dirige toda a nossa vida. Esse recebimento deveria ser tido não mais como de um mero escravo comum.
Filemon agora teria ao seu lado um irmão em Cristo. Vejamos que não há um mero pedido de libertação. A Escritura não advoga a libertação dos escravos sem motivo justo. Onésimo deveria cumprir os seus trabalhos de maneira diligente e, por outro lado, Filemon deveria ter prazer em recebê-lo como um irmão amado, o tratando de maneira carinhosa. A servidão de Onésio agora passou para outro patamar, não mais apenas de carne, ou seja, nas coisas terrenas, mas também nas coisas concernentes ao reino. Filemon ganhara um serviço que ajudaria no trabalho. Filemon ganhara um servo que o ajudaria no trabalho e na igreja. No verso 17, percebes que essa admissão de Onésimo não deveria ser feita apenas como um afeto superficial, mas Paulo se coloca no lugar do antigo escravo e diz que Filemon precisava receber Onésimo como se fosse o próprio Paulo. O aceitar o companheiro está ligado a receber alguém com o mesmo nível de comunhão espiritual do outro. Não deveria haver diferenças na aceitação de Onésimo como verdadeiro cristão, na mesma medida que Paulo era um verdadeiro cristão. Já entre os versos 18 e 20, talvez exista o maior obstáculo para o perdão de Filemon. Ninguém jamais poderia fugir da cidade de Colossos, na Ásia Menor, até Roma, na Itália, sem ter dinheiro. Onésimo precisou se alimentar e comprar os demais utensílios para essa viagem. Mas onde ele encontrou dinheiro para isso? Provavelmente, Paulo suspeita que ele havia furtado Filemon antes de sair, o que deve ter aumentado ainda mais a sua ira. Agora, ele precisa voltar e se encontrar com Filemon. O problema é que ele não tinha como pagar a quantia em débito. É justamente nesse contexto que Paulo garante que pagaria a dívida no lugar de Onésimo. Ele chamou a responsabilidade do outro para si e fez isso porque sabia que estava de posse da quantia necessária para a quitação da dívida. Paulo jamais diria que pagaria uma dívida sem ter os recursos necessários. Se houvesse qualquer desconfiança da parte de Filemon, que ele atentasse para o final da carta escrita do seu próprio punho do apóstolo, que assina uma espécie de promissória. Por outro lado, será que isso seria necessário? Se Filemon parasse para raciocinar 1 minuto apenas, lembraria que devia muito mais a Paulo do que o apóstolo a ele. Nas palavras paulinas, Filemon devia a si próprio, ou seja, o maior bem daquele homem era a vida eterna que foi alcançada por meio da pregação de Paulo. A identificação do apóstolo Paulo com Onésimo é tamanha que no verso 20 ele almeja receber algum benefício através da bondade de Filemon demonstrada a Onésimo. Algo parecido com o que o Senhor Jesus nos ensina quando diz que quando fazemos a alguns dos seus pequeninos, é o mesmo que fazer a ele próprio. Citação de Mateus 25, versículo 40. No verso 21, Paulo demonstra a convicção que tinha que Filemon iria obedecer, não apenas às suas orientações e pedidos, mas principalmente os mandamentos do Senhor. Se Paulo lhe pedira para recebê-lo, quem sabe Filemon não poderia honrá-lo e, a ponto de lhe conceder um lugar de destaque pela grandiosa atitude de humildade ao retornar ao seu Senhor. O que Paulo esperava de Filemon pode ser resumido em uma única palavra: reciprocidade. Nada foi pedido a esse homem que antes não lhe tivesse sido dado em muito maior medida. Filemon deveria perdoar porque foi perdoado, amar porque foi amado, e receber bem que ele fez mal, como ele mesmo foi recebido por Deus
em sua grande misericórdia, assim também nós somos chamados a perdoar, a amar e a receber bem aqueles que antes nos fizeram mal, mas hoje, em Cristo, foram regenerados. Esse tipo de atitude não se espera dos ímpios, mas somente daqueles que receberam todos esses benefícios do Senhor. Se você até hoje guarda dúvidas no seu coração a respeito do poder do perdão de Deus em Cristo, o livro de Filemão é um bom exemplo para que você possa entender qual a profundidade e alcance da obra do Cordeiro de Deus. Pois se Paulo pôde argumentar que pagaria a dívida de Onésimo por ser grande credor diante de Filemão, muito mais Cristo pode pagar a tua dívida, pois ele satisfez toda a lei de Deus. Além disso, devemos lembrar que pessoas que viveram de maneira dissoluta, inútil por muito tempo, devem ser transformadas não somente na sua posição espiritual diante do Senhor, mas também diante dos homens. Não é possível conceber que crentes professos sejam inúteis. Pessoas que não têm relevância alguma para a sua família, igreja e sociedade. Isso é negar os efeitos da fé cristã. Se você foi convertido pelo Senhor, não aceite nada menos que uma vida num nível de excelência em tudo que você puser as mãos. Por fim, quando alguém lhe magoar e buscar o perdão, lembre-se dos argumentos de Paulo nesta carta e perdoe-o. Não carregue o peso de uma intriga desnecessária. Pratique com os outros aquilo que você recebeu em medida infinitamente superior por meio da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Sabemos, Senhor, como é difícil termos essa disposição que o apóstolo Paulo estava esperando em um outro irmão em Cristo de Filemão. Quando, Senhor, muitas vezes o teu nome é desonrado, às vezes nem fazemos caso, Senhor. Às vezes, Senhor, o teu nome é desonrado, é blasfemado, e nós conseguimos nos calar. Não temos, Senhor, a ira santa que deveríamos ter. Mas quando nós somos os alvos, Senhor, da desonra, quando nós, Senhor, somos alvos de um pecado específico, de uma difamação, Senhor, nós nos iramos, nós somos ávidos, Senhor, a pedir justiça e acabamos, Senhor, não refletindo na nossa pecaminosidade diante do Senhor e da misericórdia que o Senhor teve ao perdoar os nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, a termos um coração como esse que o apóstolo Paulo esperava do servo Filemão, disposto a perdoar, porque Onésimo, Senhor, ele não estava voltando humildemente da boca para fora. O apóstolo Paulo tinha estado com ele e sabia dos verdadeiros frutos de arrependimento que Onésimo tinha revelado ao estar com ele. Sabia, Senhor, que ele verdadeiramente estava buscando o perdão porque se arrependeu. Que quando, Senhor, as pessoas nos procurem para, nesse aspecto e nesse sentido, nos pedir perdão, que nós possamos, Senhor, com o coração aberto, assim como o Senhor fez conosco, perdoar essas pessoas. Que nós também, Senhor, assim como Onésimo, possamos ter o outro lado da moeda. Quando nós ofendermos alguém, quando nós detratarmos alguém, Senhor, difamarmos, que o Senhor nos livre disso, mas quando
fizermos, Senhor, que também humildemente peçamos perdão ao Senhor, nos arrependamos do nosso mal e nos dirijamos, Senhor, àquele que nós praticamos o mal e possamos também pedir perdão humildemente e nos colocar, Senhor, na posição que Onésimo se colocou. Como é difícil, Senhor, os dois lados, tanto dar o perdão, Senhor, conceder perdão, como também buscar o perdão, Senhor. Que, por outro lado, também, nós não venhamos, de forma nenhuma, a banalizar o perdão, como muitos têm banalizado, achando que podem ser, inclusive, mais bondosos do que o Senhor Deus, que nos instrui como é que se procede um verdadeiro pedido de perdão. Nos livra também, Senhor, dessa falsa capa de piedade, que não auxilia em nada o nosso convívio, mas dá, Senhor, verdadeiramente força para, quando nós pecarmos, buscarmos pedir perdão, nos arrependermos dos nossos pecados e também um coração conforme o teu, que perdoa aqueles que sinceramente buscam perdão. Em nome de Jesus, amém.